Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições nesta epístola, nesta carta, a qual nós iniciamos. Esse é o terceiro sermão nesta epístola. E lá no primeiro sermão eu comentei com a igreja algo que é sempre bom lembrarmos. Essa primeira parte da carta, irmãos, que incluem os capítulos 1, 2 e 3, Paulo vai tratar sobre a salvação do homem, o modo como Deus decidiu escolher um povo, chamar um povo para chamar de seu, e vai desenvolver os pontos doutrinários, teológicos acerca da salvação. O resto da carta, os capítulos 4, 5 e 6, Paulo vai mostrar agora como nós, enquanto crentes, enquanto servos de Deus, que fomos alcançados pela graça e pela salvação da parte do Senhor, podemos agir e viver colocando em prática essa salvação, na relação com Deus, na relação uns com os outros, na relação familiar, né? Então é uma carta na qual Paulo, de modo intencional, traz o ensinamento da palavra do Senhor, traz o ensinamento das leis de Deus, e depois vai fazer uma aplicação disso. Essa primeira parte na que nós ainda estamos vendo, é justamente essa parte mais teórica, extremamente fundamental e importante, para mostrar qual é a base das nossas ações, qual é a base das nossas atitudes. Nós fazemos o que fazemos, irmãos, não é simplesmente para cumprir um conjunto de regras, mas é para viver o ideal de Deus em nossas vidas, daquilo que o Senhor mesmo nos instruiu e nos separou para viver. Desde o domingo no domingo passado não, mas no anterior a ele, né, nós vimos aí a exposição do capítulo 1, dos versos 3 até o verso 6. E eu disse que do verso 3 até o verso 14, o que nós temos aí é Paulo falando acerca da salvação e das bênçãos espirituais em Cristo. Paulo vai mostrar, inclusive, neste bloco, sem respirar, sem pausas, não é? Não há pausas. Você pode perceber que do verso 3 ao verso 14 não há um ponto final, né? Mas é quase que numa frase só, numa sentença só, Paulo traz de modo exaustivo o modo como a Trindade está diretamente envolvida na nossa salvação. Deus Pai como o autor, o idealizador de salvar e de escolher um povo. Deus Filho como o executor desta salvação. E Deus Espírito como o selo, a garantia, né? Aquele que vem a nos capacitar agora a viver vida santa e piedosa diante dessa salvação já operada por Cristo em nós. Paulo então também vai mostrar aqui o que nós temos, é o que a teologia chama de ordem da salvação, ou ordo salutis, né? O modo como Deus, começando pelo fato de ter Ele nos escolhido lá antes da fundação do mundo, vem operando a sua salvação em nós. Nós temos aqui neste bloco as doutrinas da redenção, da remissão dos pecados, da eleição, da predestinação, e a doutrina também da adoção, o fato de ter Deus nos adotado como filhos, né? Nos fazendo agora filhos também amados, diante da relação que tínhamos outrora com Ele de inimizade, né? Então Paulo está aqui narrando todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo, que nós temos em Deus por meio de Cristo. Nós vimos então, há 2 domingos, que essas bênçãos, elas têm uma relação direta com o fato de ter Deus, diz aí os primeiros versos, nos escolhido, ou nos abençoado, diz o verso 3, né? Com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vá acompanhando aí na sua Bíblia, tá? E mantenha-na aberta. Então, Paulo vai começar a mostrar que a principal bênção a qual o Senhor nos concedeu, nos presenteou, é justamente o fato de ter Ele nos escolhido em meio a uma humanidade caída. Lembremos que é essa a condição do homem, depois que é expulso do jardim do Éden.
Adão e Eva, representando ali a humanidade. Essa relação agora do homem com Deus, uma relação de separação, de inimizade. Há um poço, um abismo, um distanciamento gigantesco agora entre Deus e o homem, não é? E Cristo é esse que vem religar o homem de volta a Deus. Deus fez isso com todas as pessoas. Deus faz isso com todas as pessoas. Todos são chamados para serem filhos de Deus. Todos se tornam servos de Deus. Sabemos na prática que não é? Sabemos na prática que não, mas não apenas na prática, sabemos também na teoria, sabemos por meio do ensinamento bíblico que virão aqueles a quem o Senhor mesmo, Deus, escolheu. E é sempre bom lembrar que essa nomenclatura de escolher, eleger, predestinar, não trata-se de uma linguagem, né? Ou de uma expressão essencialmente teológica. É também teológica, mas com isso eu quero dizer que ela não é fruto ou resultado de estudo ou de interpretação teológica. É simplesmente o que aí está. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz que, verso 4, acompanhe comigo: assim como nos escolheu nele, é Deus quem escolhe, e nos escolheu quem? Paulo está escrevendo para a igreja, né? Para os servos de Deus. A carta de Paulo aos Efésios não foi escrita para todo o povo de Éfeso, mas especificamente para os cristãos que residiam naquela cidade. Então, Paulo está falando da igreja, daqueles que foram escolhidos, separados e eleitos pelo próprio Deus, diz o verso 4. E escolhidos nele quem? Em Cristo, não é? Esse, o qual temos recebido bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nesse mesmo Cristo, nós somos escolhidos, e fomos escolhidos quando? Quando foi que o Senhor nos escolheu? O Senhor nos escolheu quando nos viu, quando viu que seríamos crentes, quando levantamos a mão, quando fomos batizados, quando decidimos ir para a igreja. Não, esse é um plano de Deus e não nosso, que aconteceu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo aqui, aponta para os tempos eternos, né? O tempo onde ainda não havia calendário, relógio, cronômetro, não é? Num tempo eterno, onde Deus, que não foi pego de surpresa pela queda, pelo pecado, pela corrupção humana, decidiu salvar alguns, decidiu eleger alguns, decidiu escolher alguns para o louvor da sua glória. E Ele faz isso antes da fundação do mundo. E Paulo já começa a deixar claro aqui, irmãos, com que objetivo Deus chama esse povo. Antes que alguém se levante dizendo: então assim é muito fácil. Se para ser crente não precisa fazer nada, porque é Deus quem escolhe, é Deus que elege, então o indivíduo pode levar a vida como quiser, porque afinal de contas ele será salvo mesmo. Mas o texto é muito claro em dizer que essa salvação foi operada em nós para sermos o quê? Verso 4: santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor nos predestinou, né? Aqui, apesar de se tratar de termos parecidos, né? A doutrina da eleição, de ter Deus escolhido um povo, e da predestinação, de ter Deus predestinado um povo, tem uma diferença significativa que é bom nós entendermos. Mentalize que de toda a humanidade formada por homens que estavam numa condição de morte e de distanciamento, Deus decidiu selecionar alguns, Deus decidiu escolher alguns, retirar do seu uso comum. Essa ideia de ser santificado, né, ser separado. Ele decidiu escolher alguns, então Ele escolhe e retira esse povo e separa esse povo dos demais. Isso é a doutrina da eleição. Deus decidiu eleger um povo, escolher um povo. A predestinação, como o próprio nome no português nos ajuda a entender, tem a ver com a escolha prévia do destino eterno. Então, por mais que a gente use popularmente falando, né, no português, a ideia de predestinar para a ideia de alguém que foi escolhido para algo, para alguma coisa, teologicamente falando, biblicamente falando, o termo predestinação tem relação direta com a doutrina da salvação. E unicamente isso, o fato de Deus ter escolhido aqueles que seriam destinados eternamente para a salvação, para serem salvos, para serem alcançados pela graça de Deus e para um dia
reencontraram o Senhor nessa plena comunhão, a semelhança do que acontecia no Éden. Então diz ele, e eu estou aqui só revisando, tá, irmãos, o que nós vimos lá dos versos 3 até o 6, por isso que eu estou passando de modo mais rápido aí, mas aqueles que acompanharam lembram ou têm a oportunidade também de rever aí o sermão no nosso canal lá do YouTube. Então diz o texto que o Senhor então nos escolheu, mas escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e tudo isso Ele fez em amor, e em amor Ele nos predestinou, diz o verso 5, para a adoção de filhos, ou seja, agora nós não estamos mais naquele status de inimigos de Deus, agora somos chamados filhos de Deus. Nisso eu enfatizei que nem todos são filhos, por mais que a gente use essa nomenclatura, né? Todo mundo é filho de Deus. Popularmente falando, você até pode não ser tão exigente, só contudo, teologicamente falando, não, todos não são filhos. Deus tem uma relação direta, completa e cabal com aqueles que são seus filhos. Os filhos de Deus, biblicamente falando, não são aqueles que apenas dizem crer em Deus e ter uma relação religiosa com o Senhor. Os filhos de Deus, biblicamente falando, estes também são inevitavelmente e invariavelmente servos de Deus. Seguem os passos de Deus, são discípulos de Cristo. Todo filho invariavelmente é servo de Deus, é filho de Deus, é discípulo de Cristo. Tem Cristo como o seu Senhor, o Senhor de suas vidas. É isso que Ele fez e Ele faz com aqueles a quem Ele escolhe, está aí esta verdade, com aqueles que Ele predestina e com aqueles a quem Ele adota. Perceba que Paulo traz 3 profundas doutrinas bíblicas, irmãos: a doutrina da eleição, da predestinação e da adoção, em poucas palavras, né? Tudo isso acontece segundo o que talvez alguém se pergunte: qual o critério que Deus utilizou? Ou qual o critério que Deus se utiliza para escolher, uma vez que Ele não escolhe a todos, uma vez que nem todos são predestinados, uma vez que muitos são chamados, ou seja, muitos recebem a oferta do Evangelho e ouvem a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, irmãos, deve de fato ser pregada a todos, a todas as pessoas, até porque não temos nós o conhecimento de quem Deus irá, ou quem Deus já escolheu, predestinou, adotou como filho, ainda não tendo passado pelo processo de conversão, né? Que talvez seja o estágio final, pelo menos deste lado da eternidade, né? Seja o estágio final desta obra de salvação, né? É o momento quando o indivíduo de fato tem os seus olhos abertos e se entrega a Deus arrependido, né? Quebrantado diante do Senhor, e ali acontece a concretização dessa obra de salvação na vida dele. Como é que isso acontece? Isso acontece pela vontade do Senhor e única e exclusivamente pela vontade de Deus. E é interessante como as pessoas se incomodam com isso, né? O nosso desejo, irmãos, de autonomia, assim como teve lá no coração de Eva e Adão, né? Ao quererem ser independentes de Deus, desobedecendo ao Senhor, fazendo o desejo do seu próprio coração, escolhendo ouvir a voz da serpente e optar pelo pecado. Assim é a humanidade hoje. A doutrina da eleição, irmãos, a doutrina da predestinação traz tanto incômodo ao coração das pessoas de um modo geral, inclusive não deveria, mas ao coração dos crentes, porque é muito, pode ser muito angustiante para quem não compreende esta doutrina, o fato dela mesmo ser totalmente incapaz de fazer qualquer escolha no que se refere à sua salvação. Porque nós gostamos de ter escolhas, nós queremos ter escolhas, nós queremos ter o controle. Como assim? Alguém escolhe algo por mim, sem que eu faça nada para querer ou deixar de querer, não é? Sim, é exatamente desse jeito. O texto aí no verso 5 diga, ou melhor, observe aí na sua Bíblia, né? Diz que Ele nos predestinou, ou seja, Ele escolheu o nosso destino eterno, nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Se você tiver outra versão aí que não seja a ARA, talvez
E para os irmãos que não têm, né, saibam que a ideia de beneplácito aqui, né, é a ideia, é só uma palavra bonita, né, mas que lá no grego aponta para a ideia da sua boa vontade, do seu bom querer. É essa a ideia de beneplácito, né? É algo que vem do desejo de Deus, do favor de Deus. Essa palavra aponta especificamente para o sentimento de complacência, de misericórdia, de compaixão de Deus para com o homem. E aponta para a fidelidade do Senhor ao cumprir a sua palavra. Sim, irmãos, porque Deus prometeu inclusive a Adão e a Eva, né, que da sua descendência viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? E Deus estava se referindo a Cristo. É por isso que tudo irá convergir nele, e é por meio dele, né? E aqui, então, nós vimos que tudo isso acontece segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Esse é o critério dele. Ele não escolhe e ele não seleciona porque ele viu que você seria uma boa crente, um bom crente, uma boa esposa, um bom marido. Não é pelas nossas obras, não é por aquilo que ele viu em nós, ou aquilo que nós faríamos de bom, mas sim pelas obras de Cristo. É apenas o critério qual Deus decidiu escolher uns e não escolher outros, é apenas segundo a sua própria vontade, o seu próprio querer. Então, ele continua dizendo que tudo isso acontece para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente no amado, irmãos, não tem a ver apenas com a ideia de você não pagar por isso. Gratuitamente significa a ideia de que, olha, você não faz absolutamente nada para receber. Você não tem mérito, prestígio ou merecimento algum ao receber isso da parte de Deus. Você recebeu não é porque você fez algo para com Deus, mas trata-se de uma dádiva que é fruto da graça do Senhor. E é bom sempre lembrar que a graça do Senhor, biblicamente falando, aponta para essa ideia de alguém que recebe algo que não merecia receber. Então não é apenas o fato de que nós não podemos fazer nada para receber, é que nós não merecíamos receber. Não merecíamos receber o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação de Deus. Mas ainda assim, Ele decidiu salvar, Ele decidiu escolher, Ele decidiu manifestar a sua bondade, a sua misericórdia para conosco. Tudo isso, diz o verso 6, Paulo, para o louvor da sua glória. Diante disso, o que é que Ele faz por nós, irmãos? E aí é o que nós veremos do verso 7 em diante. Nele nós temos então a redenção e a remissão. Nele nós temos a redenção dos nossos pecados e a remissão dos nossos pecados. Tudo isso através do seu sangue, por meio do seu sangue. Diz o verso 7 que nele então nós temos a redenção. A redenção aí aponta para a ideia dessa libertação operada pela morte de Cristo, que sacia a justiça de Deus e a ira de Deus que viria sobre os homens, sobre a humanidade de um modo geral, e que é cumprida em Cristo. É Ele que bebe o cálice da ira de Deus, o qual deveria recair sobre toda a humanidade, e cairá sobre boa parte dela, mas não sobre os seus eleitos, não sobre os seus escolhidos. Estes foram redimidos, lavados pelo sangue de Cristo. A ideia de remissão, por sua vez, aponta para a ideia do perdão de Deus. E tudo isso aqui, toda essa linguagem de redenção e remissão, tem uma relação direta com o modo pelo qual Deus decidiu revelar-se lá no Antigo Testamento, na relação de Deus com os homens, mais especificamente na relação dos pecados dos homens para com Deus. Porque houve um tempo em que o próprio Deus exigia que todas as vezes em que as pessoas pecassem, elas deveriam sacrificar a Deus um animal.
E a depender do pecado, nós temos essas narrativas lá no Pentateuco, mais especificamente no livro de Levítico, como cada pecado deveria ser sacrificado a Deus por meio de um animal, do derramamento de sangue, dessa consagração ao Senhor. Mas o próprio Deus sempre deixou claro que aquilo não era suficiente para perdoar pecados. É por isso que, inclusive, os sacrifícios precisavam ser constantes, né? Para que sempre após um pecado cometido, um novo processo de perdão, de consagração e de sacrifício. Mas tudo isso apontava para o Cordeiro perfeito de Deus, o Cordeiro que Deus enviaria para salvar o mundo daqueles que são seus, para se entregar e morrer como o Cordeiro perfeito, derramando o seu sangue e agora perdoando de uma vez por todas, por completo, aqueles a quem ele decidiu salvar, eleger, predestinar, escolher e manifestar assim a sua bondade, a sua graça. É por isso que o texto no verso 7 diz que ele é a redenção, pelo qual, por meio do seu sangue, nós temos a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. E ele diz que essa graça, no verso 8, foi a graça a qual Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria e prudência. A prudência aqui tem a ver com o conhecimento de Deus, com a boa vontade do Senhor. Esse texto nos mostra, irmãos, como a graça de Deus não tem limites. Ela é abundante sobre nós, ela é constante sobre nós. E tem como critério apenas a sabedoria, a prudência e a graça do próprio Deus. É por isso que nós devemos olhar para nós mesmos como servos que somos, imerecedores, indignos, falhos, pequenos. Toda bênção que Deus derrama sobre nós, não só a salvação, mas as bênçãos diárias, elas não acontecem por merecimento nosso. Ela não acontece, e o contrário também é verdadeiro, né? Diante das heresias que muitas vezes ouvimos por aí, né? De que muitas vezes a maldição, ou as coisas ruins, ou as coisas más que acontecem, é porque você não fez isso, ou não fez aquilo outro, né? Como se a bênção, ou favor, ou cuidado de Deus para conosco dependesse diretamente da nossa obediência, da nossa fidelidade, ou daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Nesse ponto é interessante e importante fazer a ressalva de que a graça de Deus é tão maravilhosa sobre nós, que eu não tenho dúvida alguma que aquele que obedece, aquele que se esforça para cumprir a lei, para ter vida santa e para glorificar a Deus por meio do seu coração transformado e da sua vida transformada, isso redundará em bênção sobre ele. Eu não tenho dúvida alguma que isso acontece. E o contrário também é verdadeiro, né? Aqueles que desobedecem, que andam em caminhos tortuosos, que tomam decisões pecaminosas em suas vidas, certamente irão amargar das consequências de seus pecados, da mão pesada de Deus sobre ele. Mas o ponto é que tudo isso acontece não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas é pela graça de Deus, que decide nos abençoar de modo rico, de modo abundante, com essa riqueza a qual Ele derrama, com essa graça rica, a qual Ele derrama abundantemente sobre nós, é que diz o verso 8. E em tudo isso, irmãos, o que nós temos aí é Deus desvendando-nos, diz o verso 9, o mistério da sua vontade, segundo, mais uma vez, o beneplácito, né, que propusera em Cristo. O que é o Evangelho, irmãos? O que é que faz com que pessoas que ouvem a verdade do Evangelho sejam transformadas, enquanto para outros aquela mesma mensagem que impacta uns e transforma uns, de nada serve, de nada vale na vida e no coração de outros? É porque Deus decidiu revelar-se apenas a alguns e não a todos. O próprio Cristo diz isso, né? Que o Evangelho é um mistério no qual Deus decidiu não revelar a todos. Como, irmãos, explicar o fato de que as mesmas pessoas que
vem Cristo realizando um milagre, curando um cego, fazendo com que um coxo ande, ressuscitando um morto. Como explicar que alguém olha para isso, tem os seus olhos abertos e diz: esse de fato é o Filho de Deus? Enquanto outros olham para essa mesma cena e dizem assim: esse homem aí é um charlatão, ele faz isso aí em nome dos deuses pagãos, em nome de Beelzebu, ele expulsa demônios porque ele tem parte com eles. Como explicar? Vejamos hoje, como explicar que na sua família, um dia Deus decidiu apresentar o Evangelho a você, e você foi impactado pela verdade do Evangelho, disse sim ao chamado irresistível do Senhor, e passou a seguir os passos do Senhor. O mesmo Evangelho que foi pregado ao seu amigo, ao seu irmão, ao seu pai, à sua mãe, ao seu marido, à sua esposa, e já foi pregado várias vezes, e ele permanece com o coração duro. Como explicar isso? Paulo explica aqui, dizendo que alguns ele decidiu, verso 9, desvendar o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, segundo a sua boa vontade, o seu bom querer, de revelar-se por meio de Cristo, né? De fazer convergir nele, diz o verso 10, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. O verso 10 aqui Paulo está mostrando como tudo aponta para Cristo, como as profecias do Antigo Testamento, como as leis, as festas, as cerimônias, tudo apontava para a vinda do Messias, o Salvador, aquele que viria para salvar o seu povo, para aplicar este plano eterno de salvação do próprio Deus. E ele está mostrando como tudo isso converge em Cristo, né? Mas ele diz que então Deus decidiu, e aqui é Paulo se referindo especificamente aos irmãos de Éfeso, revelar-se por meio do seu Evangelho, mas não a todos. Não a todos. Aí talvez você se pergunte assim: mas isso não é injusto da parte de Deus? Não há uma injustiça da parte de Deus em selecionar apenas alguns, em escolher apenas alguns, em salvar apenas alguns? Por que ele não salvou a todos? Por que ele decidiu não revelar-se a todos? Você sabe que essa é uma das perguntas mais antigas da história do cristianismo, né? E se enganam aqueles que acham que essa é uma pergunta atual, das discussões e das briguinhas de internet entre calvinistas e arminianos. Paulo revela que os romanos já perguntavam isso a uns aos outros, né? E aí fica uma tarefa de casa aí, você lê em casa Romanos 7, 8 e 9, e você vai ver lá que o próprio Paulo faz essa pergunta aos romanos, dizendo: há pois injustiça da parte de Deus? E a resposta dele é: olha, não há justiça da parte de Deus. E aí vem uma outra verdade muito dura para nós, nessa geração que queremos autonomia, até autonomia da parte de Deus. É Paulo respondendo assim: olha, porque Deus tem misericórdia de quem Ele quiser, e Ele endurece a quem lhe apraz. Que injustiça há da parte de Deus, irmãos? Deus chegou para Adão e disse: Adão, se você comer do fruto, você certamente morrerá. Adão ali era o representante de toda a humanidade. A verdade, irmãos, é que se Deus decidisse mandar todo mundo para o inferno, Ele estaria sendo justo. Vocês conseguem compreender isso? A pergunta não é: como pode Deus mandar pessoas para o inferno? Condenar pessoas. Condenar pelo quê? Pelos seus pecados? Pelas suas mazelas? Pelas suas decisões erradas? A pergunta deveria ser: como é que pode um Deus tão santo decidir levar a gente para o céu? Isso sim é a pergunta que deveria ser feita. Porque a verdade é que todos nós, irmãos, merecíamos a condenação eterna, o inferno, porque pecamos. E pecamos não só lá no Éden, pecamos hoje, irmãos. Deus nos instrui, nos dá a graça de termos vida santa, nos ensina como devemos nos relacionar uns com os outros, como devemos amar, como devemos perdoar. E o que é o pecado, senão
uma atitude intencional de, mesmo conhecendo a verdade do Evangelho, optar pelo caminho errado, pelo caminho mau. Ou você não sabe que você deve tratar o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, o seu inimigo com amor. Que crente não sabe dessa verdade? Todos nós sabemos. Agimos assim? Não. E quando agimos de modo contrário a isso, agimos sem querer? Não, agimos de modo errado porque queremos. Porque assim como Adão e Eva decidiram e optaram pelo pecado, nós também continuamos, infelizmente, tomamos essa mesma decisão, esse mesmo caminho. Mesmo a Bíblia deixando muito claro que esse é o caminho de morte, esse é o caminho de perdição. Que injustiça há, irmãos, da parte de Deus, de exercer justiça e juízo diante de um acordo, de um trato, de uma aliança, de um combinado feito de modo muito claro. Mas Deus decidiu então manifestar a sua graça, a sua misericórdia, não para com todos, mas desvendar esse mistério da sua salvação, fazendo convergir em Cristo todas as coisas por meio dele mesmo. Então nós vimos aqui, irmãos, percebam e mentalizem aí a trindade presente nos versos 3 ao 14. Começa com Deus Pai, quando no verso 3, Paulo começa exaltando a Deus Pai, o nosso Senhor, que por meio de Jesus Cristo tem nos abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele vai mostrar dos versos 4 aí até o verso 10, como por meio de Jesus Cristo ele decidiu operar essa salvação. O plano é da primeira pessoa da Trindade, o executor é a segunda pessoa da Trindade. E o que nós temos aí do verso 11 até o verso 14 é a atuação do Espírito Santo nesse processo de salvação em nós, como ele é o selo, a confirmação, o penhor da nossa salvação. Diz o verso 11 que nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas e fez conforme o conselho da sua própria vontade, a fim de sermos, mais uma vez Paulo repete, o objetivo da salvação, para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. A ideia aqui é o seguinte, irmãos, prestem bem atenção. Aqueles que foram predestinados viverão para a glória de Deus. Viverão de um modo que, num esforço constante e contínuo, para que as suas vidas, o seu testemunho, o seu falar, o seu pensar, as suas motivações glorifiquem o nome do Senhor, exaltem o nome do Senhor. Aqueles que foram predestinados foram chamados para viver uma vida de esperança em Cristo e de esperar nele, apenas nele. É por isso que Paulo diz aí no verso 12 que nós fomos então predestinados, escolhidos, selecionados, chamados para o louvor da sua glória, aqueles a quem o Senhor de antemão chamou e que esperam em Cristo. Então diz ele no verso 13, e que também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. O que nós temos aqui no verso 13, irmãos, é Paulo mostrando como se dá esse processo então de salvação em nossas vidas. Ele começa mostrando que esse é um plano que acontece lá antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus então escolhe um povo. Esse povo tem o seu destino escolhido pelo próprio Deus, e esse destino é a salvação eterna por meio de Cristo. Mas é um povo pecador, é um povo que está vivendo num corpo corrompido, manchado pelo pecado. Então esse povo é alcançado pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, tem os seus pecados redimidos, é alcançado pela graça, lavado. Então, num dado momento, diz Paulo, quando Deus decide agora
concretizar essa salvação por meio do processo de conversão, isso se dá através do ouvir a palavra da verdade. Então ele diz no verso 13, vejam só, é como se até aqui Paulo estivesse explicando como se dá esse processo de salvação, mas o indivíduo ainda não fez sua pública profissão de fé. Ele ainda não levantou a mão e foi lá para frente. O nome dele ainda não está no hall de membros da igreja visível. Da igreja invisível já está, mas no hall de membros da igreja visível ainda não está. Por quê? Porque ele não passou ainda por esse processo de transformação, de abertura dos seus olhos, de revelação do evangelho da verdade. Mas agora sim está acontecendo, é o que Paulo está explicando no verso 13, que diz: em quem também vós, depois, vejam só, depois de ouvirdes a palavra da verdade, e aqui vem o modo ordinário pelo qual Deus decide salvar pessoas, que é quando elas ouvem a verdade. E que verdade é essa? É a verdade do evangelho. Ele diz na continuação: a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Esse é o modo ordinário pelo qual Deus decidiu salvar pessoas. Porque não, Deus não escreve certo por linhas tortas, Ele escreve certo por linhas certas. Ele determina quem será salvo e determina como essas pessoas serão salvas. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, Deus não decidiu salvar pessoas por meio de sonhos, de revelações, do teatro, de uma apresentação musical, sabe, de qualquer outra coisa, senão através da audição do verdadeiro evangelho, da palavra da verdade revelada por meio das escrituras. Esse é o modo pelo qual Deus decidiu salvar pessoas. Onde é que está isso, pastor? Está aí, dentre vários outros textos, está aí em Efésios capítulo 1, verso 13, em qual também vós, depois de ouvirdes a verdade. Essa verdade pregada é aceita por todos? Não. Apenas a quem ele decidiu revelar esse mistério. Afinal de contas, se o único critério para que as pessoas fossem salvas fosse a pregação da verdade, todos teriam se convertido nos sermões do Senhor Jesus. Todos teriam se convertido nas pregações dos apóstolos. Hoje, em pleno século 21, todas as vezes em que o verdadeiro evangelho fosse pregado com fidelidade, com dedicação, que pecadores fossem confrontados com a verdade, todos se converteriam. E nós teríamos conversões em massa dominicalmente. Mas por que isso não acontece? Porque ele decidiu não revelar-se a todos. Porque tudo tem o seu tempo determinado, no modo no qual Deus irá salvar e concretizar essa salvação no coração daqueles a quem Ele mesmo elegeu e escolheu. Mas diz Paulo que na vida daqueles que depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo crido nele, e essa crença aqui, né, é aquela fé salvífica que a gente entende que também vem do próprio Deus, porque se tudo converge nele, se o plano de salvação é dele, se a obra salvífica é dele, se é ele quem escolhe quem faz parte desse rol de membros do céu, se aqueles que são chamados segundo o conselho da sua própria vontade, essa crença aqui, ela não é desapegada de Deus, ela não é uma obra meritória, como alguns podem pensar e alguns podem imaginar. Não, ela é verdade, Deus escolheu, mas o indivíduo decidiu não crer. Ele decidiu não crer, né? Não, perceba que aquele que ouve, isso aqui é quase que uma relação em cadeia, né, em cascata, o salmista mostrando que aqueles que são alcançados para entender essa verdade da parte de Deus, a revelação por meio do evangelho, esses irão crer nele e serão selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo do Espírito Santo da promessa, irmãos, é na verdade, diz o verso 14, e com isso Paulo conclui, o penhor da nossa herança,
até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nisso Paulo está mostrando que é o Espírito Santo o qual nos foi dado, o qual nós recebemos sempre que no ato da nossa conversão, no ato da nossa transformação, quando Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração transformado igual a dele, é no ato deste processo de mudança no qual nós somos uma nova criatura, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas como um selo da promessa. É por isso que é muito equivocada, né, a ideia de que o Espírito Santo é uma segunda bênção, né, na qual recebe o crente que faz isso ou aquilo, que busca mais e que recebe este ou aquele dom. Não. Todos nós recebemos o batismo, o selo, a presença do Espírito Santo de Deus de igual modo e numa mesma capacidade, né? Numa mesma porção, Ele derrama sobre todos aqueles que recebem, que ouvem esta verdade, que são transformados por esse Evangelho, que passam a crer no Senhor Jesus. Irmãos, esse texto nos traz uma segurança e uma lembrança a qual deve inundar os nossos corações, que é a certeza da salvação. Talvez não haja dúvida mais angustiante do que aquelas que pairam sobre a mente do ser humano no que se refere ao que vai acontecer após a morte. É por isso que a morte, inclusive, continua sendo e sempre será um dos maiores motivos de temor do homem. É por isso que as ciências, as tecnologias, não é? A alimentação, a atividade física, a busca pela longevidade, né? Na cura das doenças, tudo isso aponta para uma tentativa nossa de postergar algo que nós não queremos que chegue. E boa parte dessa tentativa tem uma relação direta com o medo, com a insegurança que há no coração do ser humano de um modo geral. Sim, porque até hoje ninguém voltou para dizer como era. Por mais que alguns grupos, alguns deles inclusive muito grandes, né, creiam nesse conto de fadas, ninguém voltou para dizer como é e como não é. Então as dúvidas são grandes, os medos e os temores são gigantescos. Num país religioso como o nosso, onde há uma crença, no mínimo popular, da existência de dois lugares eternos, chamado de céu e inferno, ninguém quer ir para o inferno, né? De um modo geral isso é interessante, né? Calvino diz que isso é a semente da religião que Deus colocou no coração do homem, esse senso de que a vida não acaba aqui, que o mundo não acaba aqui. Inclusive algo muito interessante de observar é como culturas das mais diversas, povos nos lugares mais longínquos, sobretudo os povos tribais, né? Sem que houvesse nenhuma pregação, sem que houvesse nenhuma influência cultural ou religiosa, quase todas elas, existe ali a crença de que o mundo não acaba aqui, de que há algo a mais, algo além, algo que está além dessa vida, uma vida por vir, uma eternidade, não é? Muitas são as religiões e crenças que têm esse entendimento. E esse é um entendimento que tem na sua base essa ideia de que nós não fomos feitos para a morte, nós somos feitos para vivermos eternamente. Cristo é a certeza, irmãos, de que essa vida eterna está garantida para nós na cruz do Calvário. A salvação de Deus em nós é a certeza de que nós não devemos temer a morte, nem o futuro, nem o amanhã. A obra de Cristo, manifestada por meio da sua misericórdia, e a certeza que você deve ter, de que você é uma nova criatura, deve vir acompanhada da certeza e da tranquilidade de que se fecharmos os nossos olhos aqui, abriremos os nossos olhos na eternidade e veremos o Senhor e estaremos com Ele. E sim, você terá muitas dúvidas e muita incerteza no seu coração se você começar a olhar para a sua própria vida, para os seus pecados, para as suas falhas. E com isso não estou dizendo que você não deva fazer essa observação constante. É exatamente isso que nós fazemos no nosso momento de confissão de pecados. Mas a ideia é que não é isso que nos salva. Não é isso que garante a nossa salvação. Se a nossa salvação, irmãos, dependesse do nosso esforço, da nossa dedicação,
Quem de nós teria capacidade de atingir esse esforço e essa dedicação ao ponto de dizermos: agora estamos preparados, agora eu estou pronto, agora eu sou santo o suficiente, agora eu cometi obras boas o suficiente para alcançar a bênção de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus? Nenhum de nós, irmãos. Somente um cumpriu de modo perfeito a lei, foi totalmente obediente até a morte, e morte de cruz, e foi o Senhor Jesus. E foi essa sua atitude que nos garantiu a salvação, que nos garantiu a vida eterna. Essa é a maior bênção que nós podemos receber. Essa é a certeza com a qual nós devemos ter neste mundo. O mundo diz assim no seu ditado popular: a gente só tem certeza de uma coisa, que vamos morrer. E às vezes eu até vejo crente repetindo esse negócio, né? Não, complemente isso aí, o que vai morrer é uma certeza. Mas a outra certeza, e maior ainda que esta, é que quando nós morrermos, nós estaremos com o Senhor. Pela obra de Cristo, pela vitória de Cristo, pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo. Isso deve ser o que deve trazer esperança aos nossos corações e às nossas vidas. É nisso que deve estar fundamentado, irmãos, o nosso olhar neste mundo. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, nós somos infelizes, somos miseráveis. A nossa esperança em Cristo deve estar que, sim, esse mundo nós iremos enfrentar sofrimentos, dores, tristeza, angústia, morte, decepção, traição. E muitas vezes iremos desejar partir daqui, desesperadamente. Que certeza podemos ter que se Cristo voltar hoje, estaremos com Ele? É a obra dele mesmo por nós. E o que fazemos diante disso, irmãos? Bem, se você não tem certeza dessa salvação ainda, talvez seja porque você precisa passar por esse processo verdadeiro e transformador de conversão. E o que é preciso você fazer para isso? Basta que aí mesmo no seu lugar, você entregue sua vida ao Senhor. Tem gente que diz assim: pastor, por que a igreja presbiteriana não faz apelo, né? Por que não chama lá na frente, levanta a mão, vem aqui? Primeiro que isso é algo extremamente novo na história do cristianismo, né? Você não vê Jesus fazendo apelo e chamando ninguém para vir à frente. Você não vê na história das igrejas os apóstolos fazendo isso. Isso é algo novo, de 1 século e meio no máximo. E nós entendemos, irmãos, que essa obra de salvação, sendo a revelação do mistério do próprio Deus, acontece no coração daqueles a quem o Senhor decidiu chamar. E se o Senhor está te chamando, não endureça o seu coração. Dê ouvido à voz do Espírito, como diz o próprio Senhor Jesus lá em Apocalipse, que se revela nessa noite por meio do Evangelho do Senhor Jesus, que quer te salvar, que quer te dar essa certeza de salvação, essa certeza e esse destemor diante da morte, diante do amanhã, diante da eternidade. Pastor, eu já tenho essa certeza, louvado seja o Senhor por isso. O que é que eu faço? Você se esforça para viver vida santa, pura, de modo que glorifique ao Senhor. Tem gente que diz assim: olha, faça valer a pena o sacrifício de Cristo por você na cruz do Calvário. Isso é outra tentativa a qual nós não iremos conseguir, irmãos. Não tem como ter uma vida de esforço, de modo que, olha, agora eu estou fazendo valer a pena aqui o sacrifício de Cristo. Porque sempre que nós pecamos, sempre que nós falhamos, nós desprezamos de modo prático, né, esse sacrifício, essa salvação. Mas a Bíblia diz que aqueles a quem o Senhor chamou, escolheu, predestinou, abriu os olhos, revelou o mistério da salvação, essas pessoas devem viver de um modo que glorifiquem ao Senhor. E essa é a pergunta a qual deve ecoar na sua vida, em você que tem a certeza da sua salvação, que sabe que você de fato passou por um processo genuíno e verdadeiro de conversão. Você tem vivido uma vida que glorifica ao Senhor? Nos seus pensamentos, nas suas atitudes, na sua luta contra o pecado, na sua busca constante para viver uma vida que agrade ao Senhor, que satisfaça o coração do Senhor. Essa, irmãos, é inclusive uma das provas de que realmente nós fazemos parte desse povo.
é o nosso esforço constante para sermos bons representantes de Cristo, através das nossas vidas, da mudança do nosso coração, da mudança das nossas ações, atitudes e pensamentos. Que Ele mesmo, irmãos, por meio do seu Espírito, que é o selo, né? O penhor, a confirmação, que Ele, por meio do seu Espírito, aplique a sua palavra em nossos corações, transforme as nossas vidas, mude as nossas vidas, para que nós vivamos de fato como um povo separado, santo, escolhido para termos vida santa e piedosa diante dele, de modo que glorifiquemos ao Senhor através não só do nosso falar, do nosso cantar, mas das nossas ações, das nossas atitudes. Que Ele mesmo opere em nós dessa salvação e continue nos usando para pregar essa verdade do Evangelho àqueles que são seus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tão grande salvação operada em nós. Obrigado pela Tua graça que nos alcançou por meio do Teu Evangelho, o qual o Senhor decidiu revelar a nós, abrindo os nossos olhos, desvendando o mistério da Tua salvação. Agora rogamos, Deus, que o Senhor nos ajude a termos vida santa, digna e piedosa. Ó Deus, neste dia do Senhor, neste domingo, primeiro dia da semana, que nós possamos tomar essa atitude e este compromisso de consagrarmos as nossas vidas a Ti. Ó Deus, queremos rogar ao Senhor pela vida daqueles que nos ouvem, ou aqui, ou através do nosso canal no YouTube, que precisam, Deus, que precisam ter essa certeza da salvação que vem do Senhor. E talvez, para que isso aconteça, o Senhor precise executar a Tua obra completa de salvação, de chamado à verdade do Evangelho. Que o Senhor faça isso, Deus, nessa noite. Que o Senhor traga transformação, mudança, renovo, Deus, a vida daqueles que precisam e carecem da Tua graça. Rogamos essas bênçãos a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que a Ti oramos. Amém.